Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais essa live em que eu vou estar falando para vocês sobre o controle de constitucionalidade. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho o que significa controle de constitucionalidade, tá? Controle de constitucionalidade nada mais é do que uma fiscalização de todas as normas e leis, atos normativos, no sentido de estar verificando se eles são compatíveis com a nossa Constituição Federal, se eles foram elaborados obedecendo todas as regras contidas na nossa Constituição Federal. Então, no nosso sistema, nós temos aqui dois tipos de controle de constitucionalidade. Primeiro, o controle abstrato. E aí eu vou falar do controle abstrato, vou esgotar aqui. Esgotar não, dar uma visão, né? E depois eu volto falando para vocês do controle difuso. Então, por que que esse controle, ele é chamado de controle concentrado? É porque quem pode fazer esse tipo de controle é somente o Supremo Tribunal Federal quando a lei ou o ato normativo violar a Constituição Federal. Então, entendam, é uma fiscalização, é um controle em que a Constituição reservou para algum ou alguns órgãos do Poder Judiciário. No caso brasileiro, quando houver violação à Constituição Federal, quem pode fazer esse tipo de controle é somente o Supremo Tribunal Federal. Mas é possível também que no âmbito dos estados ocorra uma violação à Constituição Estadual. E aí, nesse caso, quando o parâmetro for a Constituição Estadual, quem faz esse controle é somente o Tribunal de Justiça da Justiça Comum Estadual. Eu não sei aonde você mora, eu moro aqui em Brasília. E aí, qual que é o Tribunal de Justiça aqui? É o TJDFT, tá? Então, primeira observação, é um controle concentrado. Por que ele está concentrado tão somente em dois tribunais? Sandra, os outros juízes ou os outros tribunais podem fazer controle concentrado? Não, não pode. Só o Supremo que pode, ou só o Tribunal de Justiça da Justiça Comum Estadual aí do seu respectivo estado. Então, essa é a primeira observação que nós temos que fazer. Por isso que ele tem esse nome, controle concentrado, porque não é qualquer um que pode fazer, não é qualquer Zé Mané. É um controle que está concentrado tão somente em dois tribunais. Se a violação foi à Constituição, olha aqui meu slidezinho, Supremo. Se a violação foi à Constituição Estadual, o que aconteceu? Vai ser o TJ, tá? Que vai fazer o controle. Ok, esse controle concentrado, ele se dá, em regra, na via abstrata. O que é via abstrata, gente? É porque não tem nenhuma briga envolvendo esse controle. Não tem partes, não tem autor, não tem réu, não tem litígio, não tem pretensão resistida. Eu falo que é como se você pensasse numa discussão sobre sexo dos anjos, tá? E aí, por isso que ele é chamado de controle abstrato. E quais são as ações reservadas para se fazer esse controle? Esse controle é um controle enjoado, exigente, sofisticado. Ele tem ações próprias, que são a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, a ADPF,
ação de descumprimento de preceito fundamental, e a ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Professora, cadê a ADI interventiva? Eu não coloquei a ADI interventiva porque na ADI interventiva a discussão é concreta, não é abstrata. Ela faz parte das ações do controle concentrado, ou seja, quem pode julgar uma ADI interventiva é só o Supremo Tribunal Federal. Mas existe um litígio instaurado entre a União e o Estado membro que violou princípios constitucionais sensíveis do artigo 34, inciso 7. Por isso que ele não está aqui. Beleza. Esse controle concentrado, gente, que ocorre na via abstrata, entenda abstrata por quê? Uma ação direta de inconstitucionalidade, como que ela é feita? Nós temos aqui o direcionamento, o endereçamento, né? Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí, presidente da República, daqui a pouco eu vou falar quem pode entrar com essas ações. No uso das suas atribuições, vem aqui, né, pedir que você declare a inconstitucionalidade da Lei 830 de 2020, que violou o artigo 38 da Constituição Federal, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Tem briga? Alguém está pleiteando um bem de vida? Por exemplo, o que é um bem de vida? É o objetivo que você busca em regra numa ação quando você entra. Receber um dinheiro, um divórcio, revisão de pensão, ou mesmo uma pensão, anulação de cláusula contratual. Por isso que aqui a discussão ela é abstrata. Está se discutindo lei em tese. O objetivo destas ações diretas, qual que é? É preservar a supremacia da Constituição Federal. É por isso que existe controle de constitucionalidade. Por quê? Porque se uma lei viola a Constituição Federal, esta violação abalou a supremacia constitucional, tá? É por isso que existe controle de constitucionalidade. Senão não faria sentido ter controle de constitucionalidade. E aí, como a discussão é abstrata, não tem partes, quando o Supremo julga, quais são os efeitos subjetivos? O que é efeito subjetivo? Significa dizer que esta decisão ela vale para quem? Vale para todo mundo. Por isso que os efeitos eles são erga omnes. Erga omnes quer dizer o quê? Para todo mundo. Vinculou todo mundo. Uma vez que o Supremo declarou uma lei inconstitucional, um prefeito municipal ou o juiz do primeiro grau da justiça trabalhista faz assim, ah não, mas eu concordo que a lei é constitucional, eu vou aplicar. Não pode. Ela vale para todo mundo e tem um efeito vinculante. O que é o efeito vinculante? Qual que é a diferença do efeito erga omnes e do efeito vinculante? Efeito erga omnes quer dizer que vale para todo mundo. Quando eu falo que é efeito erga omnes mais vinculante, significa que esse todo mundo está obrigado a seguir essa decisão. Eu posso dizer que o efeito vinculante é um plus ao efeito erga omnes, tá? Sandra, mas todo mundo está obrigado? Ninguém fica de fora? Tem quem fique de fora, isso cai em prova também. Quem fica de fora? O próprio Supremo, por quê? Porque ele pode rever suas decisões. Consequentemente, ele não se vincula, não é verdade? E quem mais que não se vincula? O Poder Legislativo na sua atuação legiferante, na sua atuação de legislar. Por quê? Vamos supor que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei que permitia o uso do amianto, tá? E aí, depois, o Congresso Nacional falou assim, não, mas, né, eu entendo que deve haver, sim, o uso do amianto, não vejo nenhum problema. O Congresso pode, de novo, elaborar uma outra lei? Sim, eu tô falando, Paulo, do Poder Legislativo na sua função legiferante, né, na sua função típica.
O Congresso Nacional, ele pode editar uma outra lei, de novo, dizendo que é permitido o uso de amianto? Pode. E aí o Supremo pode de novo declarar a lei inconstitucional? Pode. Pode ficar nesse vai e vem? Pode. Por quê? É o que o Paulo botou aqui. O Poder Legislativo, no exercício da sua função legiferante, ele não se vincula às decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, quem não vincula? E aí, gente, é importante a gente falar o seguinte, não só o Legislativo, mas o Executivo, ele também não pode, de forma atípica, legislar por meio das medidas provisórias. Então, quando o Executivo estiver editando uma medida provisória, nesse caso, ele também não se vincula a essa decisão proferida pelo Supremo, ok? Então, fique ligado. E aí, Sandra, quem que vincula? Toda a administração pública direta. Quem é a administração pública direta? União, estados, Distrito Federal e municípios. Mas toda a administração pública indireta também. Autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Todo mundo se vincula a essa decisão. Quem mais se vincula? Todo o Poder Judiciário, seja Justiça Comum Estadual, Justiça Comum Federal e a Justiça Especializada, com todos os seus tribunais de 2º grau e 3º grau, tá? Só não vincula o Supremo Tribunal Federal. Isso tem que ficar muito claro. Cuidado. Quando eu falei para você assim, olha, o Executivo vincula, mas você vai se lembrar que quando o Executivo estiver no exercício da sua função atípica de legislar, editando uma medida provisória, por exemplo, aí neste caso ele não vincula, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar aqui no chat que eu vou lendo. Então vamos agora falar quem pode propor estas 4 ações diretas aqui do controle concentrado que ocorre na via direta e abstrata. Quem pode propor? Quem são os legitimados? Não é todo mundo. Eu, Sandra, não posso ajuizar uma ação direta no Supremo. São somente aqueles que estão no artigo 103 da Constituição Federal. E aí, qual que é o bizu para a gente guardar? 3 pessoas. Quais são estas pessoas? Presidente da República, Procurador-Geral da República, mais governadores de estados. 3 mesinhas. Mesa da Câmara, mesa do Senado e as mesas das Assembleias Legislativas. Vejam que a Constituição, ela não falou da mesa do Congresso Nacional. Existe a mesa do Congresso Nacional? Sim, existe a mesa do Congresso Nacional. Só que a mesa do Congresso Nacional, ela não é legitimada, tá, gente? São somente essas 3 mesinhas que eu acabei de falar para você. Mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa das Assembleias Legislativas Estaduais e, no caso meu aqui do Distrito Federal, a mesa da Câmara Legislativa. Então, 3 pessoas, já falei, 3 mesinhas, né? E 3 entidades. Quais são estas entidades que estão lá no artigo 103 que podem ajuizar estas ações diretas? Conselho Federal da OAB é uma entidade, né? Partido político, só que você tem que se lembrar que o partido político, ele tem que ter representação no Congresso Nacional. Ele tem que ter, no mínimo, um deputado lá na Câmara ou um senador lá no Distrito Federal. Basta isso, tá bom? Não precisa... sou do primeiro período, importante matérias, acha que vai no... tem filosofia que já cai na ética, né? Depende muito da faculdade, sabe, Andrade? Na minha faculdade, ética, que é uma matéria que cai na UAB, ela é mais lá pro final do semestre. Eu não sei exatamente quais as matérias que estão aí no seu primeiro período. Tem primeiro período que tem direito civil já, tem direito penal, então... Tem que saber exatamente qual que é a sua grade. Se você quiser me mandar um direct depois aqui no Instagram, eu te respondo. Me dizendo quais são as matérias que você tem no primeiro semestre, que daí eu te falo se cai ou não, beleza? Então, estamos falando das entidades aqui. Partido político com representação no Congresso Nacional, tá?
mais o Conselho Federal da OAB e as entidades de classe de âmbito nacional. Essas são as 3 entidades que têm legitimidade para ajuizar as ações diretas. Beleza. Quando o Supremo Tribunal Federal julga uma ADI, uma ADC, uma DPF e uma ADO, quais são os efeitos temporais desta decisão? Nós temos efeitos subjetivos, que é o quê? Quais as pessoas que ficam vinculadas? Subjetivo é uma palavra que vem de sujeito. Então, o Supremo julgou procedente um pedido numa ação direta e declarou inconstitucional uma lei que permitia o uso do amianto. Quais são as pessoas? Quais são os sujeitos que estão atingidos por esta decisão? Todo mundo, exceto legislativo, na sua função de legislar, e o próprio Supremo Tribunal Federal. Um outro tipo de efeito é o efeito temporal. O que é o efeito temporal? É a partir de que momento aquela decisão proferida pelo Supremo vai valer. E aqui, gente, qual que é a regra? A regra é que a decisão proferida pelo Supremo retroage à origem da lei. No momento em que a lei foi promulgada e publicada, a decisão vai retroagir, tá? Entidades de âmbito nacional, entidades de classe de âmbito nacional, Paulo, são os conselhos das diferentes categorias profissionais, tá? Conselho Nacional de Medicina, Conselho Nacional de Contadores, Conselho Nacional de, o que mais que tem? Administradores, Conselho Nacional de jornalistas. Então, são as entidades aqui de âmbito nacional, sindicatos também entram aqui. Então, é isso mesmo, sindicatos, conselhos, desde que sejam de âmbito nacional, beleza? Ok, então, em regra, por que que em regra, quando o Supremo declara uma lei inconstitucional, esta decisão retroage ao efeito ex tunc? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, o bizu aqui, para você não esquecer o que é o efeito ex tunc, você vai pegar o Tzinho e puxar o rabinho para trás, ele retroage. O nunc, você vai se lembrar o quê? De nuca, né? Dali para frente. Retroage por quê? Porque adotamos a chamada teoria da nulidade da norma. O que é esta teoria? Ela entende que, na verdade, o que o Supremo faz não é a decisão do Supremo que tem o poder de criar a inconstitucionalidade. Não. A inconstitucionalidade, ela já nasceu com a norma. A norma ela já foi elaborada violando a Constituição. Então, o que o Supremo faz é o quê? É tão somente declarar uma inconstitucionalidade. Se a norma, na sua origem, já nasceu violando a Constituição, todos os efeitos que ela produziu, eles serão anulados. Por quê? Entenda, declaração de inconstitucionalidade é igual a declaração de nulidade. Então, retroage para atingir a origem do ato normativo. Esta é a regra, mas você já deve saber que o Supremo Tribunal Federal pode mudar esse efeito, modular, manipular, modificar por 2 critérios. Quando ele entender que aquela decisão, se retroagir, pode trazer uma insegurança jurídica, ou quando ele entender que há um forte interesse social. Então, quais são os critérios que possibilitam ao Supremo que ele mude o efeito ex tunc, o efeito retroativo? 2, risco à segurança jurídica e risco aos interesses sociais. E aí, gente, aqui é muito importante. Por quê? Para que o Supremo possa modular, modificar, manipular a regra, a decisão tem que ser tomada por, no mínimo, 2/3 dos ministros. Então, são 11 ministros no Supremo Tribunal Federal. No mínimo, 8 ministros têm que votar a favor pela mudança da regra.
tem que votar a favor para a modulação do efeito temporal. Aí, nesse caso, o Supremo pode decidir o quê? Por uma questão de segurança jurídica, e aí ele traz os argumentos, a decisão tem que ser fundamentada. Essa minha decisão, ela só vai valer daqui para frente. É o efeito ex nunc, tá? Todos os efeitos que foram produzidos pela norma, eles valem até a data da decisão proferida pelo Supremo. Dali para frente, a norma não vale mais. Esse é o primeiro efeito. Mas é possível também que o Supremo Tribunal Federal aplique um chamado efeito prospectivo. O que é o efeito prospectivo? É um efeito pró-futuro. Ele diz o seguinte, olha, por questões de segurança jurídica, por questão de interesse social, esta minha decisão só vai valer daqui para frente. Daqui para frente é o ex nunc, não, mentira, vai valer daqui 2 anos, daqui 6 meses, ele vai dizer quanto que vai valer, tá? Esse é o chamado efeito pró-futuro. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele pode tranquilamente fazer isso, desde que a maioria decida. Agora eu vou falar para vocês aqui o seguinte, esse controle concentrado que ocorre nestas ações aqui, ADI, ADC, ADPF, ADO, qual é o objeto destas ações? O artigo 102.1a, por exemplo, ele diz o seguinte, que vai caber ação direta de inconstitucionalidade quando lei ou ato normativo federal ou estadual violar a Constituição Federal. Então, guarde na sua cabeça. Professora, se uma lei municipal violar o texto da Constituição Federal, não cabe ADI no Supremo? Não, não cabe ADI no Supremo, tá? Daqui a pouco, no controle difuso, eu vou falar para você como que isso pode ser resolvido, mas a ADI não cabe. Guarde agora o objeto da ADI. Vamos falar agora do objeto da ADC. A ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, que também está no artigo 102, a Constituição diz o seguinte, olha, cabe à ADC somente quando lei ou ato normativo federal violar a Constituição Federal. Só, tá? Só lei ou ato normativo federal. Bom, para que serve a ADC? A ADC significa ação declaratória de constitucionalidade. Aí você fala assim, uai, Sandra, que coisa esquisita. Todas as leis e atos normativos, quando eles ingressam no ordenamento jurídico, eles já gozam de uma presunção de constitucionalidade, tá certo? Tá certo. Só que essa presunção não é absoluta. Por que ela não é absoluta? Porque cabe discussão no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, qual que é o pressuposto para caber uma ADC no Supremo? Tem que ter nas demais instâncias do Poder Judiciário uma relevante controvérsia judicial. É judicial, não é doutrinária. Porque imagina se couber ADC de relevância de divergência doutrinária. Sempre tem divergência doutrinária. Então, a divergência tem que ser o quê? Judicial. Vou dar um exemplo para você. A ADC 19... ela discutiu o quê? A constitucionalidade de alguns artigos da Lei Maria da Penha. Então, o que ocorreu? Tinha juiz que aplicava a Lei Maria da Penha porque entendia que, de fato, ela é constitucional. Tinha juízes e turmas de tribunais que não aplicavam, gente. Dizia assim, olha, deixo de aplicar a Lei Maria da Penha porque eu entendo que ela é inconstitucional. Ela viola o princípio da igualdade entre homem e mulher. Imagina a insegurança jurídica, o rolo que isso não dá. Então, o objetivo da ADC é o quê? Acabar com esse mimimi de juiz de tribunal. Aplico, não aplico, é constitucional, não é constitucional. Isso vai gerando uma confusão na cabeça de todo mundo. E aí, para bater o martelo, acabar com as vaidades, né? Acabar com esse rolo é que, então, tem que se ajuizar no Supremo uma ADC. Aí o Supremo vem, bate o martelo, se ele entender que, de fato, a lei é constitucional, ele declara a constitucionalidade. Acabou a farra.
declaração de constitucionalidade, eficácia erga omnes, efeito vinculante. A galera inteira, gostando ou não gostando, tem que seguir. Sandra, e se o juiz desobedecer a uma decisão do Supremo? O que a gente tem? A chamada reclamação. O que é a reclamação? Não é recurso. É uma ação que você precisa de constituir advogado para entrar direto lá no Supremo. Sim, Juliana. Entrar direto lá no Supremo e falar assim, olha, Supremo, então, era uma situação aqui de Lei Maria da Penha, o juiz bonitinho não aplicou a Lei Maria da Penha porque diz que ela viola a Constituição. Então, a reclamação, ela existe para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e a autoridade das suas decisões. O Supremo Tribunal Federal, se ele entender que o juiz, de fato, violou uma decisão sua, o Supremo caça a sentença para que ele deixe de ser alegre, né? E mande que ele aplique, profira uma outra decisão, aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá? É assim que funciona. Quem pode entrar com a ADC? Os mesmos legitimados do artigo 103. 3 pessoas, 3 mesinhas, 3 entidades, ok? Se tiver alguma pergunta sobre a ADC, pode fazer. E uma questão interessante é o seguinte, a ADI e a ADC, elas têm fungibilidade, elas têm natureza dúplice. O que quer dizer isso? Se o Supremo Tribunal Federal estiver julgando uma ADI, e se estiverem presentes os requisitos para a ADC, e ele entendeu que a lei questionada na ADI não é inconstitucional, mas é constitucional, o que ele faz? Ele já processa a ADI como fosse uma ADC e já declara a lei ou ato normativo constitucional. Princípio da instrumentalidade das formas, segurança jurídica, não vai esperar de novo ser provocado por uma ADC para que ele bata o martelo e diga que é constitucional. Então ele já faz isso. Por isso que a doutrina diz que a ADI e a ADC são ações de natureza fungível, são ações de sinais trocados, o Novelino fala muito nisso, porque o mesmo ocorre em ADC. Se houver o ajuizamento de uma ADC no Supremo, o exemplo aqui da Lei Maria da Penha, tá? E o Supremo, ao julgar o pedido, ele entenda que a Lei Maria da Penha é inconstitucional. Olha que bacana, minha gente. Ele já processa a ADC como se fosse uma ADI, entendeu? Ele não vai esperar de novo ser provocado. Isso é que significa natureza dúplice, fungibilidade, ações de sinais trocados. Olha que maravilha. E aí vamos para a DPF. A DPF, a ADC é a criação da Constituição de 88. A DPF também. O que significa a DPF? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é o seguinte. Só vai caber a DPF quando leis estaduais, municipais, distritais, federais violarem preceitos da Constituição. Na ADI e na ADC, ela vai caber quando houver violação de qualquer artigo do texto constitucional. Então, eu posso dizer que o parâmetro da ADI e da ADC é toda a Constituição. E quando eu falo toda a Constituição, você sabe que eu tenho o corpinho da Constituição, 250 artigos, o ADCT, 114 artigos, mas as emendas de revisão, 6 emendas, de reforma já temos 116 emendas, mais os tratados internacionais sobre direitos humanos, que foram aprovados nos moldes do parágrafo 3º do artigo 5º, que tem status de norma constitucional. Então, o parâmetro são todas essas normas, mais
os chamados princípios constitucionais implícitos, que até agora qual é o consenso que a gente tem aqui? O princípio da proporcionalidade. Então, o parâmetro que a doutrina chama de bloco de constitucionalidade é isso, tá? Salvo engano, já temos aqui 4 tratados que foram aprovados nos moldes do parágrafo 3º do artigo 5º. Eles estão dentro do texto constitucional? Não. É norma constitucional fora do texto constitucional, minha gente. Inclusive, o último exame da OAB agora, ele trouxe uma questão sobre o Tratado de Marrakech. Alguém aqui fez o último exame? O que é o Tratado de Marrakech? É um tratado que foi aprovado nos moldes do parágrafo 3º do artigo 5º. Então, isso cai. Logo, o parâmetro... E aí, outra coisa, o preâmbulo é parâmetro? Não, porque o preâmbulo não é norma jurídica, ele não é dotado de juridicidade. Então, ele não faz parte aqui do bloco de constitucionalidade. E aí, vamos aqui. Aí eu falei para você, olha, cabe à DPF quando leis ou atos normativos federais, estaduais, municipais e distritais violarem, não é toda a Constituição. O parâmetro da DPF é menor, tá? Maria, você tá sem som? Mais alguém tá sem som aqui? Ela tá reclamando que não tem som, mas alguém tá com problema de som, minha gente? Se tiver, me falem aqui, porque eu tô falando como se estivesse tudo normal, tá? Me fala se a imagem tá boa, se o som tá bom, se tá tudo bem, o ritmo da aula, se está bom também, ou se tá rápido, porque eu sou uma pessoa acelerada. No sábado, então, eu estou mais acelerada ainda. O que é preceito fundamental? Preceito fundamental já existe na doutrina e na própria jurisprudência alguns artigos em que já é consenso. Por exemplo, é claro que preceito fundamental são todos os direitos e garantias fundamentais. Os princípios constitucionais sensíveis também são considerados preceitos fundamentais. Então, nós temos que estudar o que é preceito fundamental. E aí, o parâmetro na DPF não é toda a Constituição. São somente os preceitos fundamentais. Além disso, gente, vai caber na DPF também os atos normativos anteriores ao texto constitucional. As normas pré-constitucionais. Diferente da ADI, ADC e ADO. Na ADI, ADC e ADO, só pode discutir leis e atos normativos pós-Constituição atual. Só leis e atos normativos promulgados após 5 de outubro de 1988. Por que, professora? Porque o princípio que rege o nosso controle de constitucionalidade, ele se chama princípio da contemporaneidade. Nós aqui, eu, Paulo, Juliana, Edileuza, somos contemporâneos. Por que nós somos contemporâneos? Porque a gente está vivendo no mesmo tempo. Sandra, então, norma anterior a 5 de outubro de 88 não cabe discussão na ADI, nem na ADC, nem na ADO. Não cabe. Se lembra que neste caso, qual é o mecanismo que nós vamos verificar se esses trilhões de normas, códigos, decretos, uma parafernália de lei anterior, eles serão recepcionados ou não recepcionados. Se não for compatível, não será recepcionado. Se for compatível, será recepcionado, ok? Mas aí a DPF, para azucrinar a nossa vida e o nosso destino, ela muda esse conceito. Por quê? Porque na DPF tanto faz. Cabe você discutir na DPF uma lei municipal, uma lei anterior. Não, Paulo. Também cabe de atos normativos posteriores à Constituição Federal. Só que já eu vou falar de uma questão interessante que você tem que analisar aqui na DPF. Então, cabe de normas anteriores, cabe de normas posteriores, cabe tudo na DPF. Mas você tem que comprovar que esta lei, seja federal, estadual, municipal ou distrital, violou o preceito fundamental, senão não vai caber a DPF. E uma outra característica da DPF é que ela tem natureza subsidiária. O que quer dizer isso?
só vai caber a DPF se não couber as outras ações do controle concentrado. É aqui que entra. E aí, se você prestar atenção, o filtro de passagem de ADI no Supremo é deste tamanho, é enorme. O da ADPF é igual ao caminho do céu, bem estreito. Você pode prestar atenção que são poucas ADPFs que são admitidas no Supremo Tribunal Federal. Então, você imagina a ADPF como o caminho para o céu. É bastante estreito. Por quê? Primeiro, você vai ter que comprovar que a ADPF violou primeiro você vai ter que comprovar que não cabe outra ação. Que não cabe ADI, não cabe ADO, não cabe ADC. Isso é que significa natureza subsidiária. Mas aí, eu falei para você que você vai verificar se não cabe outras ações do controle concentrado. Porque se eu for verificar se cabe qualquer outro tipo de ação, sempre vai caber. O controle difuso sempre cabe. Cabe, sei lá, uma anulatória, cabe uma rescisória, cabe um recurso. Por isso que quando você lê natureza subsidiária, entenda, não cabe nenhuma das ações aqui do controle concentrado. Comprovou que não cabe. Comprovou que houve violação de preceito fundamental. E aí você entra, né? Quem pode entrar com uma DPF? Os mesmos legitimados da ADI, da ADC e da ADO. É o rolzinho do artigo 103. Os efeitos. Gente, os efeitos subjetivos são os mesmos. Vale para todo mundo, eficácia erga omnes, efeito vinculante, efeito temporal em regra são os mesmos para as 4, tá? É o efeito ex tunc, retroage. Nas 4 situações, o Supremo pode mudar. A partir de que momento essa decisão vai valer? Pode. Lembrando que os critérios para mudar o efeito temporal são 2. Interesse social e segurança jurídica. E 2/3, no mínimo 8 ministros, têm que concordar. Aproveitando que eu falei dos legitimados, a doutrina ela divide os legitimados em legitimados especiais e legitimados universais. O que são os legitimados especiais? São aqueles que têm que comprovar um interesse com o objeto da ação discutida. Tem que comprovar o que a doutrina americana chama de pertinência temática, tá bom? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele declarou uma lei que cuida do amianto inconstitucional. Só que, aqui no estado de Goiás, a Assembleia Legislativa do estado de Goiás, ela aprovou uma lei usando o amianto, tá? Então, tem lá um município de Goiás, que eu esqueci o nome dele agora, lá tem toda a produção, industrialização de amianto, beleza. Qual que é o interesse, por exemplo, do Distrito Federal entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei que permite o uso do amianto lá de Goiás? Eu não vejo nenhum interesse. Então, legitimados especiais são aqueles que, para ingressarem com a ação, eles têm que demonstrar o interesse, a ligação entre a sua função, governador de estado, qual é o interesse que você, governador de estado, tem em entrar com esta ação, questionando o uso de amianto no estado de Goiás. Isso aqui é interesse, pertinência temática. E pelos próprios legitimados que você vê aí no artigo 103, você já consegue identificar quem são os legitimados especiais. Já eu vou... Enquanto isso, você já coloca aqui para mim no chat, para eu saber como que está o conhecimento de vocês, quem são os legitimados especiais, enquanto eu falo dos universais, tá? Então, o legitimado universal é aquele que já tem presumido o interesse jurídico em entrar com aquelas ações. Ele não precisa de comprovar nenhuma pertinência temática em razão de quê? Em razão da sua função, em razão da sua atuação, ok? Então, coloque aqui para mim no chat, até agora ninguém se manifestou, quem é
do artigo 103, quem são os legitimados especiais e quem são os legitimados universais. Então vamos aqui. Presidente da República, legitimado universal, né? Procurador-Geral da República também é universal, ele é chefe do Ministério Público da União, ele é o guardião da ordem jurídica. Mesa do Senado, legitimado universal. Mesa da Câmara, legitimado universal. Conselho Federal da OAB, a OAB também tem uma missão de zelar pelo direito, também é legitimado universal. Então, quem que sobrou aqui? As entidades de classe. O partido político também é legitimado universal, porque ele tem um caráter nacional, então ele defende interesses nacionais. Só sobraram 3, que são especiais. Governador do estado, porque ele tem que cuidar da sua vida lá no seu quadrado. No mesmo raciocínio, Assembleias Legislativas do Estado e do Distrito Federal têm que cuidar da sua vida lá no seu quadrado, nada de tomar conta da vida do vizinho. E as entidades de classe de âmbito nacional também serão legitimadas especiais. Ok. Para entrar com estas ações, é necessário contratar um advogado? Somente as pessoas de direito privado. Quem que são as pessoas de direito privado aqui, gente? Partidos políticos, entidades de classe. Só. Governador da República ou governador de estado, não precisa, Juliana, de advogado. Ele é pessoa jurídica de direito público, tá? Presidente da República também não precisa de advogado. As mesas das Assembleias Legislativas, as pessoas jurídicas ou as entidades, os órgãos públicos não precisam. Só precisam as pessoas de direito privado. Isso, confederações sindicais, sim, né? Que entram lá nas entidades de classe de âmbito nacional. A OAB não precisa, porque a OAB o que? Ela já subentende que vai estar assinado ali por um advogado, porque é o Conselho Federal da OAB. Então, os partidos políticos precisam e as entidades de classe também precisam. Os demais não precisam de entrar com advogado. Beleza? Uma questão interessante também é que quando essas pessoas que precisam de entrar com advogado no momento da procuração, isso é um requisito obrigatório, no instrumento da procuração tem que estar lá a finalidade específica. Constitui o advogado com poderes gerais para atuar no foro, aquele blá blá blá, e em especial para ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso também tem que estar previsto, isso também tem que estar descrito, tá? Na respectiva procuração. A lei que regulamenta aqui as ações diretas, ela é muito clara nisso. Ok, vamos aqui. Essas 4 ações diretas cabem medidas liminares. O que é uma medida liminar? Imagina, o presidente da República entrou com a ação direta questionando uma lei. Até que o Supremo conheça do mérito da ação, vai passar 1000 anos, né? Você imagina o Supremo Tribunal Federal igual um dinossauro, que até ele levantar a pata, o mundo já se acabou. Então, essa ideia da cautelar é o quê? É quando há uma situação que precisa ser acudida rapidamente. Até o julgamento do mérito demora. Então, os legitimados, quando eles ingressam com estas ações, seja ADI, ADO, ADC, ADPF, eles podem pedir a chamada medida cautelar. E o Supremo Tribunal Federal, para ele conceder a medida cautelar, tem que ter uma decisão da maioria absoluta dos membros do Supremo. O Supremo são 11 ministros, então no mínimo 6 ministros terão que decidir pela concessão da cautelar. Sandra, um ministro do Supremo sozinho pode conceder uma cautelar? Sim, se o tribunal estiver de recesso, ou isso aqui é uma decisão do próprio Supremo. Se o relator da ação entender que a situação é urgente e até ele pedir pauta para julgar a cautelar e tal, demora, ele sozinho, tá? Pode conceder a cautelar. Lembrando que em qualquer situação que o relator sozinho concede a cautelar, tem que ter a confirmação do plenário por maioria absoluta, tá? Então, essa é a ideia da cautelar.
Quais são os efeitos subjetivos e temporais da cautelar? Efeito subjetivo. Vincula todo mundo de novo, menos o próprio Supremo e as funções legislativas. Poder legislativo ou o próprio executivo quando estiver legislando. Aqui editando medida provisória. Efeito temporal. A medida provisória tem um caráter precário. Medida provisória não, gente, já tô doida. A cautelar tem uma natureza de precariedade. Ela pode ser revogada a qualquer momento, não é? É por isso que, em regra, o efeito temporal dela é ex nunc. A decisão tomada no âmbito de uma medida cautelar só vale a partir da publicação da ata. Isso também é uma questão importante que já foi cobrada em prova. As decisões tomadas pelo Supremo aqui, elas valem a partir de que momento? Da publicação do acórdão ou da publicação da ata de julgamento? É da publicação da ata de julgamento. Por quê? Pode ser que para publicar o acórdão demore 500 anos. A ata não, ela é publicada imediatamente. Então, publicou a ata, já ocorre aqui o efeito vinculante. Ok? E no mérito, quando o Supremo Tribunal Federal, no mérito, julga procedente um pedido em uma ADI, esta decisão também só pode ser tomada por maioria absoluta dos membros. Por quê? Porque é o seguinte, artigo 97 da Constituição Federal, que é cobrado em prova também. O que é o artigo 97? Ele traz a chamada cláusula de reserva de plenário. O que é a cláusula de reserva de plenário? Ela diz o seguinte, que qualquer tribunal, quando ele for declarar a inconstitucionalidade ou tão somente afastar a incidência da norma. Então, nesse caso aqui, eu não vou aplicar essa norma, mas eu ainda não vou declará-la inconstitucional. Eu apenas afasto ela lá para o cantinho. Também só pode o plenário. Lembrando, qualquer tribunal, ele tem normalmente quais órgãos? Ele tem o pleno. O que é o pleno? É a reunião de todo mundo. Pegando aqui Supremo, 11 ministros. Tribunais com mais de 25 julgadores, a Constituição diz que eles podem criar o chamado órgão especial. Então, o Supremo só tem 11, não tem como ter órgão especial lá. Mas o STJ, que tem 33 ministros, o TST, que tem 27 ministros, lá tem órgão especial. Aí, quando tem o órgão especial, quem julga as ações, quem faz controle de constitucionalidade, neste caso, é o órgão especial. Então, ele tem, em regra, vamos dizer assim, o pleno ou plenário, são coisas iguais, órgão especial e os órgãos fracionários, que podem ser o quê? Câmaras, sessões ou turmas. Qualquer tribunal do país, gente, põe isso na sua cabeça. Supremo, STJ, TST, o Tribunal de Justiça da Justiça Comum Estadual ou da Justiça Comum Federal, ou TRT, TRE, eles não podem fazer controle de constitucionalidade sozinhos. O TRE vai julgar uma lei eleitoral inconstitucional. Um ministro do TRE pode fazer isso sozinho? Não, por causa do artigo 97. Além disso, você tem que se lembrar da súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, que diz justamente isso que eu acabei de falar. Ainda que seja tão somente para afastar a incidência da norma, o tribunal não pode fazer sozinho, tá bom? Bom, eu falei demais aqui sobre o controle concentrado, mas vocês ainda aguentam aqui mais um pouquinho para falar do difuso? Ou vocês querem que eu fale do difuso no outro dia? Ou vocês não querem nada? Assim, tá? Aqui tá um entra e sai, né? Vou falar do difuso rapidinho, tá? Vou trocar aqui o meu quadradinho para botar um quadradinho do difuso. Aqui. O controle difuso, ele também é chamado de controle concreto. Por quê? Porque ele só acontece dentro de um caso concreto.
Sempre, gente, vai ter uma ação com o autor, parte, puxão de cabelo, briga, emoção, não é aquela coisa assim sem graça. Por isso que ele chama de controle concreto, tá? Tem conflito, pretensão resistida, controle concreto. E esse controle concreto, ele é difuso. Difuso quer dizer o quê? Alguma coisa espalhada. Qualquer juiz, qualquer tribunal pode fazer esse controle. Por isso que ele se chama controle difuso. Qualquer um pode fazer, tá? Qualquer um pode fazer. Qualquer juiz, quando eu falo qualquer um, lembre-se, qualquer juiz ou tribunal, eu não posso fazer. Então, o juiz aí da sua cidade, o juiz de vara única aí de onde você mora, ele pode fazer controle de constitucionalidade? O difuso pode, que sempre ocorre num caso concreto. E aí, por que que ele pode fazer? Porque é o seguinte, no Brasil, todo juiz tem dupla função. Função jurisdicional, que é julgar o direito, e de função constitucional, zelar pelo cumprimento, pela observância da Constituição. Então, eu vou aqui, ó. O Cristiano, que acabou de entrar aqui, emprestou 1 milhão para Juliana. E aí, nesse contrato, o que que o Cristiano botou? Botou assim, olha, Juliana, tô te emprestando 1 milhão, mais juros de mora, 10% ao mês, né? Botou lá uns juros exorbitantes. Juliana, coitada, lascada, ferrada, assinou o contrato. E aí, claro, se ela já estava devendo, você acha que ela ia conseguir pagar alguém? Não, não consegue. Quem tá lascado, não consegue. E aí vai só se lascando mais, pegando dinheiro, fazendo financiamento, vai só se ferrando cada vez mais. E aí, olha só, o que que o Cristiano fez contra a Juliana? Com base no contrato particular, ele entrou com ação. E aqui uma questão importante. As ações do controle concentrado, elas são chatas. Isso não é qualquer coisa que você pode discutir lá, não, ó. Na ação direta de inconstitucionalidade, somente lei ou ato normativo federal ou estadual. Na ADC, somente atos e leis normativos federais. Na ADPF, somente leis e atos normativos estaduais. Então, assim, um contrato particular, um caderninho lá daquele boteco que o seu Sebastião anota lá o que você pegou emprestado e depois vai te cobrar, uma portaria, um edital de um concurso, um contrato particular, como esse contrato aqui de compra e venda, ele pode ser discutido no controle difuso. O que eu quero dizer para você? Que o controle difuso é aquele controle normal. Qualquer um faz, qualquer coisa você pode discutir lá dentro. O concentrado é aquele sofisticado. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. Quando você tá só naquela fase de pegação, você pega qualquer um aí, né? Ah, saí hoje, carnaval, beijo uma, beijo outra, vou beijando, qualquer uma. Esse é o controle difuso. Então, cabe aqui qualquer juiz, qualquer coisa aqui dentro você pode discutir. Quando você pediu em namoro, a coisa já ficou séria e você já tá agora concentrada em só uma pessoa. E aí você divulga no seu Instagram, no seu Facebook, relacionamento sério. Então, agora a coisa ficou séria, beleza? E aí, esse controle aqui, no exemplo que eu dei do Cristiano com a Juliana, o Cristiano, ele usou o contrato particular assinado pela Juliana, coitada, que estava aqui ferrada, precisando de dinheiro, nem prestou atenção. O que o Cristiano quer? O que o Cristiano quer com essa ação? Ele quer receber a grana dele. Ele calculou lá os juros que ela assinou, agora ela deve para ele 2 milhões. E a Juliana contrata, por exemplo, a mim. E aí eu vou ler o contrato e vou falar assim, não, Juliana, que coisa indecente, indecorosa, ilegal, inconstitucional, viola a dignidade da pessoa humana e o escambau. Então, antes da gente se defender no mérito, vamos alegar preliminarmente uma inconstitucionalidade. É por isso que esse controle também, ele é chamado de controle na via de exceção. Para nós em direito, o que é exceção? Defesa. E aí eu faço aquela alegação de inconstitucionalidade. Aí depois que eu vou lá no mérito, dizer que ela não tem dinheiro, está desempregada, comprovo lá, carteira de trabalho 0. E agora você está entendendo aí pela ordem ou não? E aí, gente, preste atenção. O Cristiano, é Cristiano o nome do rapazinho que eu peguei aqui, que tinha acabado de entrar?
O Cristiano quer discutir inconstitucionalidade? Não, ele quer receber a grana dele, velho. Ele quer os 2 milhões aqui da Juliana. A Juliana, como ré, é que suscita, como meio de se defender, uma inconstitucionalidade. E aí o juiz, quando ele chega a esse imbróglio para ele vai ignorar a arguição de inconstitucionalidade que eu suscitei preliminarmente e passar direto para o mérito? Claro que não. Por quê? Porque se ele acolher a minha arguição, você concorda que no mérito o pedido estará parcialmente prejudicado? Por quê? Porque ele vai falar assim, não, aqui a parte tem razão. Ele violou aqui, ele chutou o pé na jaca e violou tudo. Constituição, lei, dignidade da pessoa humana, um escambau, que eu boto tudo isso, né? Eu já ponho pra feder mesmo. E aí ele fala assim, mas também existe o chamado... não pode haver um enriquecimento ilícito. Então a Juliana não vai achar agora que ela vai se dar bem, não. Ela vai ter que pagar o que ela pegou e eu vou aplicar aqui uma correção monetária de acordo com os ditames legais. Então vamos supor aqui que no final o juiz recalcula e o Cristiano vai ter direito a receber 1.200.000. Aí pá, ele vai lá pro mérito. Entendeu por que esse controle é chamado de controle na via de defesa ou controle na via de exceção? Porque o réu, para se defender, ele vai caçar. Se ele pega um advogado que sabe direito constitucional, a gente vai achar aqui alguma coisinha para brigar aqui primeiro para poder melhorar a situação do meu cliente, tá? E aí, como ele é um controle que ocorre no caso concreto... Quando o juiz declara que houve uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade aqui nesse contrato, essa decisão vai valer para todo mundo? Claro que não, minha gente. É uma ação que tem autor e réu. Vale em regra, os efeitos subjetivos são só para as partes, ok? E aí tem uma outra questão interessante, já que eu falei para você que o difuso é qualquer um, né? É aquela coisa que você ainda tá só na pegação. Qualquer ação, qualquer juiz, qualquer tribunal pode... conhecer desse controle, mas preste atenção. O juiz de direito, que é aquele juiz monocrático que trabalha sozinho, solitário, ele pode declarar a inconstitucionalidade sozinho. Porque o artigo 97, que é a cláusula de reserva de plenário, não se aplica para ele. Ué, se ele é um cara solitário, que trabalha só ele, a caneta dele e Deus, ele vai julgar com quem? Então você fala assim, ué, mas eu achei que o tribunal era mais importante do que o juiz. Nesse caso, não. Para você entender, o juiz é mais importante, porque ele pode sozinho e desembargadores de tribunais ou ministros de tribunais não podem declarar um ato normativo sozinho, porque ele trabalha com os amiguinhos, colegiado. Eu falei para você que a organização do tribunal é pleno, órgãos fracionários, órgão especial. Então, no mínimo, o desembargador do TJ, o ministro do STJ ou do Supremo, ele tem coleguinhas, ele trabalha colegiado. E aí, o que o artigo 97 fala? Se você é órgão colegiado, você não pode declarar inconstitucionalidade sozinho. E o artigo 97 diz mais. Quem tem competência para declarar essa inconstitucionalidade é, no mínimo, o pleno ou o órgão especial. Supremo não tem órgão especial porque só tem 11 juízes. Mas o STJ tem órgão especial. Então, é o órgão especial quem vai julgar. A não ser que, preste atenção nisso, tudo tem exceção, porque senão não é direito, não fica divertido. O artigo 949 do CPC, ele mitiga esta cláusula de reserva de plenário, porque ele fala o seguinte, ó. Se aquele tema já foi discutido pelo Supremo, ou se essa arguição de inconstitucionalidade chegou numa apelação aqui no tribunal, e o plenário ou o órgão especial daquele tribunal já bateu o martelo naquele tema, faz sentido, é uma questão de lógica, faz sentido a turma paralisar o processo e mandar de novo para o órgão especial ou para o plenário julgar? Não, minha gente, já houve a batida do martelo. Aí, nesse caso,
a turma pode copiar e colar a decisão e dar seguimento para o mérito, ok? E aí, por último, já vou acabar. Eu espero que o Instagram não me derrube, porque ele derruba com 1 hora, eu já tô aqui há 1 hora. Senão a live não vai ficar salva. Rapidinho, se o Supremo estiver fazendo controle difuso, aí no caso do Supremo, a decisão é erga omnes. Beleza, gente? Um beijo, olha, fiquem atentos, porque eu vou aproveitar o carnaval aqui para fazer outras lives, e aí vocês já podem me mandar direct ou responder minha caixinha de pergunta, falando o que mais que vocês querem que eu dê aula aqui nesse feriado, beleza? Muito obrigada, tchau, tchau, um beijo para vocês, fiquem com Deus, bom carnaval e bom feriado também. Fiquem atentos que eu darei outras aulas aqui nos próximos dias.